Então, a pergunta que a gente faz, vivendo a partir da obra consumada de Cristo na cruz, é: como fazer isso? Como viver isso? E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em 1 de Timóteo 6,12. Esse foi um texto que o pastor Aguiar trouxe na terça-feira, complementando essa palavra. E eu achei muito oportuno, porque entendermos corpo de Cristo é entendermos a participação de cada membro, irmãos. Então, dá um toquinho na pessoa do teu lado e fala: entendermos o corpo de Cristo é essencial para a nossa vida espiritual. Entendermos o corpo de Cristo. Então, 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 12, um texto muito conhecido que fala assim: o apóstolo Paulo diz a Timóteo: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então vamos ler de novo: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Veja que interessante esse texto. Você que está com a sua Bíblia, você que está anotando, sublinha aí 4 palavras. Preste atenção. Primeiro, combata. Veja bem, combata. Não é para você chamar a Deus para combater, é eu combater. Segunda palavra, tome posse. Não é esperar que eu receba, é tome posse. Terceira palavra, o chamado. Veja bem, fomos chamados. Então, ou seja, não é algo que eu vou esperar acontecer, é algo que já aconteceu. Eu já fui chamado, eu tenho que responder. E nesse caso, eu e você, que somos filhos de Deus, que nascemos de novo, o que nós dissemos? Nós fizemos uma boa confissão na presença de muitas testemunhas. E talvez a primeira testemunha foi seu cônjuge, a primeira testemunha foi sua casa, foi sua família, foi seus vizinhos. Testemunharam que você disse sim para Cristo. Então, essas 4 palavras, essas 4 expressões: combata, tome posse, chamado e fiz uma boa confissão. Então, o combater significa um empenho da nossa parte, porque não é fácil. Por isso essa palavra combate foi colocada. A palavra tome posse é uma palavra que expressa agarrar, porque eu tenho que viver isso, e eu não posso deixar isso distante. Honre o chamado que nós recebemos da parte do Senhor, porque a gente recebeu um nome. Lembre que João fala isso na entrada do Evangelho de João: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Isso é uma honra. Receber poder é receber uma honra, receber um ambiente, receber um lugar. Então, o chamado que nós recebemos da parte do Senhor, nós temos que honrar, porque recebemos um nome. Você tem um nome. Meu nome é Kleber Silveira Ricardo. Eu preciso honrar esse nome. Esse é parte da família paterna, parte da família materna. Então eu honro esse nome, não é mesmo? É tão ruim a gente carregar um nome que a gente não gostaria, não é mesmo? Então, em Cristo, nós temos um nome que esse mundo não pode retirar de nós. De abençoado, de amado, de justificado, de regenerado. Então recebemos um nome, nós dissemos sim para Cristo. Amém? Sim ou não? Sim. Então, eu quero que possamos entender que depois da cruz, existe uma nova jurisdição daquilo que Deus está fazendo. E nós precisamos entender isso cada vez mais exatamente. Depois da cruz, Deus nos dá agora uma jurisdição
da qual nos torna poderosos por causa do poder dele, e agora eu preciso combater, tomar posse, entender o chamado e honrar o chamado, porque eu fiz uma boa confissão. Eu não apenas vou fazer, mas eu fiz uma boa confissão. Então, o Espírito Santo estará nos auxiliando em todo o tempo, mas é sempre uma iniciativa minha e sua. Depois da cruz, não existe mais, como nós falamos semana passada, de esperar que Deus faça algo. Nós podemos esperar algumas coisas que eu falei domingo passado, mas hoje a ordenação da parte do Senhor, o desenho de como é realizado a obra de Deus, as coisas de Deus mudou, porque antes da cruz era uma maneira, eu tinha que realmente esperar no Senhor. Então alguns textos maravilhosos que dizem, né, espera no Senhor, aqueles que esperam no Senhor. Então existia muito essa palavra, os que esperam no Senhor voarão como águias. Irmãos, hoje a gente não voa como águia, hoje nós estamos assentados nos lugares celestiais. Alguma águia chega em lugar celestial? Então, qual que era a figura da águia antes da cruz? Voar acima das nuvens, um lugar alto. Depois da cruz, é além da águia. Então tem muito crente querendo ser águia, mas não entendeu que está sentado junto com Cristo. Então nós ficamos muito presos a alguns símbolos, a algumas figuras, a algumas histórias antes da cruz, da qual a história hoje, depois da cruz, se torna apenas uma sombra para a realidade, que é Cristo. Então, nós precisamos ir entendendo de maneira mais exata tudo aquilo que o Senhor fez por nós. A cruz foi uma obra completa. Cristo fez uma obra completa de redenção, de justificação, nos posicionou em algo que nós nunca poderíamos ser posicionados por nenhum tipo de religião. Por isso que Cristo não se trata de uma religião que eu sigo, não se trata de uma denominação a que eu obedeço, se trata de uma vida que vai operar em mim, mas não que eu fique de maneira estática esperando isso. Então, Cristo, Ele nos conecta, mas cabe a nós permanecermos. Cristo se torna nosso rei, mas cabe a nós termos mentalidade desse reino. Cristo nos dá o Espírito Santo, mas cabe a nós sermos cheios dele. Cristo já venceu e cabe a nós resistirmos nessa vitória. Cristo já nos deu uma nova natureza e cabe a nós fazer morrer a velha natureza. Cristo nos salvou, cabe a nós darmos testemunho. Cristo nos deu luz, cabe a nós sairmos do sono. Então, Deus não fará por nós aquilo que Ele já nos deu poder para fazer por meio do seu Espírito. Anote essa expressão aí. Você que está anotando. E eu quero repetir para você. Deus não fará por nós aquilo que Ele já nos deu poder para fazer por meio do seu Espírito. E eu percebo que muitos de nós ficamos presos em algumas coisas, esperando que Deus faça algo na nossa vida, sendo que Ele não vai fazer. Você tem que perdoar alguém, por exemplo. Enquanto você não entender que foi totalmente perdoado e que já não tem nenhum tipo de culpa sobre você, enquanto você não se render a Cristo e não perdoar, Deus não pode fazer nada por você. Porque se precisamos que Cristo morra de novo, nós estamos perdidos. Se nós precisamos que o Espírito de Deus desça e fale conosco, nós estamos perdidos. Ou então estamos totalmente desconectados, porque isso não vai acontecer. Cristo já morreu uma vez por todas, para que aqueles que vivem
vivam para Ele. Então, ou seja, a obra da cruz, irmãos, é algo tão maravilhoso, é algo tão poderoso, que nós precisamos orar mais sobre isso. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver cada vez mais a obra da tua cruz. Muitos de nós estamos entendendo a obra da cruz, mas muitas vezes ficamos no básico por muito tempo. Apenas a cruz nos dá perdão de pecados. A cruz nos leva para o céu, isso é o básico. Nós precisamos avançar nisso. Então, a graça de Deus, ela não vai eliminar a nossa responsabilidade. Jamais. A graça de Deus não vem para nos eximir do nosso trabalho. A graça de Deus, ela não vem para falar que agora nós não temos responsabilidade. A graça de Deus, ela vem sempre para capacitar a nossa responsabilidade. Então, eu preciso aprender cada dia mais a ser um filho ativo e responsável. A falta de responsabilidade no reino de Deus também gera questões muito prejudiciais. E todas as direções que Deus dá, tudo aquilo que Deus fez em Cristo e na cruz, sempre nos dá um destino. Então repete assim: eu tenho um destino. Por que eu tenho um destino? Porque Deus me deu direção. Ninguém tem destino se não tiver direção. Ninguém tem destino se não tiver direção. E aquilo que a cruz fez foi nos dar destino. E qual destino? Receber por herança tudo que Cristo nos deu pela obra que Ele consumou na cruz. Temos uma nova natureza, a conexão é com Ele, sem Ele não tem fruto. Todo o princípio é nele, não é nada que está fora dele. E nós temos que tomar muito cuidado hoje, porque existem muitos substitutos de Cristo. Muitas coisas que estão substituindo a Cristo. E que estão alegrando os filhos de Deus, mas que não é Cristo. Segunda coisa, é a mente. Abra comigo em Romanos 12, 2. Nós falamos sobre isso muito há um tempo atrás, a respeito da nossa mente, como nós fazemos parte de um reino e nós não temos a nossa mentalidade renovada e muitas vezes vivemos como filhos de Deus em padrões mundanos, que para nós, crentes, muitas vezes quando se fala de padrão mundano, é a mesa dos escarnecedores. Oh, a mesa dos escarnecedores, hein? Não senta ali não. Irmãos, o padrão mundano é tantas coisas que muitas vezes nos pega de surpresa. Como nós falamos, né, o tão famoso jeitinho brasileiro. É um padrão mundano que nós continuamos a fazer. Então a nossa mente precisa ser renovada. E nós falamos sobre isso. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu permaneço em Cristo, a minha mente será transformada e eu não vou pensar mais como o mundo. Veja que interessante, a primeira palavra é: se vocês permanecerem em mim. Não é mesmo? Se permanecerem em mim. Muitas vezes desconectamos de Cristo e permanecemos em nós mesmos. Quando que eu desconecto de Cristo e permaneço em mim mesmo? Não é desconectar da salvação, é desconectar da fonte que eu faço as coisas. Eu dependo do que na vida para fazer o que tenho feito. Quando eu tenho problema financeiro, eu dependo do quê? Dependo do remédio para dormir ou dependo de Deus para poder
descansar. O meu descanso, quando tenho falta de dinheiro, é qual? É o limite do cartão de crédito? Ou é a provisão que Deus vai trazer? Quando eu não espero em Deus, nesse sentido de trocar a fonte, eu estou tirando a minha conexão de Cristo e permanecendo em mim mesmo. O que eu posso fazer para mim mesmo? Irmãos, já recebemos algo da parte de Deus, nós precisamos ver que da videira vai sair fruto e que nós que estamos na videira vamos frutificar. Então agora é um trabalho de permanecer. Veja, a palavra não diz, olha, eu vou grudar você aqui, hein? Não, é permanência. E depois a mente, ela não é transformada com um culto maravilhoso apenas. A mente é transformada, em primeiro lugar, em uma disposição de não se amoldar. Não se amoldem. Fazemos parte de um reino, mas a gente se amolda, a gente deixa de qualquer maneira, a gente vai levando a vida de qualquer jeito, e a gente, como é crente há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, muitas vezes as coisas entram no automático, e a gente vai deixando algumas coisas nos amoldarem. A palavra de Deus diz, não se amoldem. A responsabilidade não é mais de Deus. Deus já nos colocou num reino, Deus já nos deu uma palavra. A responsabilidade é minha e sua. Não se amoldem, mas transformem-se. Veja que interessante. Quantas vezes de nós oramos assim, Senhor, me transforma. E eu sei aquilo que seu coração quer dizer. Senhor, me transforma. Eu sei o que seu coração quer dizer. Mas essa oração, nós precisamos ser mais exatos nisso. Eu não posso pedir para que Deus me transforme. O apóstolo Paulo está falando, transformem-se pela renovação da sua mente. Veja que interessante isso. Se eu oro para que Deus me transforme, mas eu não tenho uma atitude proativa de ver o meu trabalho sendo feito, em que eu não me amoldo e vou vendo que a palavra de Deus, através de uma ação contínua, vai transformando a minha maneira de pensar. A palavra, eu preciso pegar a palavra, eu preciso me alinhar com a palavra, não é esperar que a palavra me pegue. A mente, irmãos, é uma das coisas que nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse século que nós estamos vivendo, é uma das áreas que mais está sendo atingida. Mais está sendo atingida. Nós, como pastores, temos visto hoje pouca possessão demoníaca. O que nós temos visto? Uma barreira na mente, uma cauterização na mente, um distanciamento na mente, uma passividade de mente. Se você se conforma com a passividade da mente, nunca será transformado, mesmo sendo de Deus, mesmo sendo salvo, mesmo tendo o Espírito Santo. A mente é uma área da nossa alma que precisa receber uma influência constante da parte do Espírito de Deus, por meio dessa palavra. Se a minha mente não está sendo transformada e renovada, eu não experimento a vontade de Deus. Quantos de nós não estamos orando para que a vontade de Deus seja feita? Eu quero ver a vontade de Deus, eu quero experimentar a vontade de Deus, mas nós não temos transformado a nossa mente pela renovação dessa palavra, com essa palavra. Mais uma ação e mais um como. O combustível já recebemos. Efésios 5,18. Abra comigo lá. Efésios 5,18. Esse texto ele é tão impressionante.
Nós já lemos ele tanto, mas minha oração é que esses textos, eles vão saindo do papel e se tornando algo visível diante dos nossos olhos. Não se embriaguem com vinho, em que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Veja bem, irmãos, quando nós oramos, Senhor, eu quero mais de Ti, é uma boa oração. Mas se o nosso entendimento não nos leva a compreender que o ser cheio do Espírito não é uma ação que depende de nós, nós vamos ficar patinando muito na vida espiritual. Eu vou esperar ser cheio por algo que ainda vem, por algo que ainda me toque, por algo que ainda apareça, por algo que ainda eu sinta, por algo que eu ainda... O que está acontecendo comigo? Eu estou muito frio, eu estou muito morno. Nós ficamos frios e ficamos mornos porque nós não nos deixamos encher pelo Espírito. A vida espiritual não está boa, não é por culpa de Deus, é por uma simples assimilação de que eu não estou me deixando encher. E hoje, nesse mundo onde tem tantas distrações, o vinho, ele é como esse lugar de distração. Não se embriaguem com vinho. O vinho significa uma alegria. Não se embriaguem com vinho. Irmãos, hoje nós somos totalmente inseridos num mundo de distrações. Num mundo de ativismo. E muitas vezes o que acontece conosco? Quando eu verifico a minha vida espiritual, o que eu verifico se ela está boa, se ela está ruim? O que eu verifico na minha vida espiritual? Eu verifico esse verbo. Eu quero que você sublinhe esse verbo. Deixem-se. Deixem-se. Deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Isso significa quanto de espaço eu estou abrindo para minhas coisas e quanto de espaço eu estou abrindo para Ele. Quanto de espaço eu estou abrindo para Ele? Eu estou correndo atrás de quê na vida? A minha vida está focada em quê? Irmãos, nós somos um copo e esse enchimento, ele acontece na nossa alma, aonde nossa vontade é esvaziada, nossas emoções são ordenadas, a nossa mente é transformada. Então eu vou me tornando um lugar aonde sou apto para que o Espírito me encha. Veja, o enchimento do Espírito, ele não é uma coisa que nós devemos esperar como algo inusitado, fantástico, como algo depois de um encontro com Deus, como algo depois de uma conferência, como algo depois de uma reunião, cheio do fogo de Deus. Isso pode acontecer e é maravilhoso, e vamos continuar fazendo, mas o enchimento do Espírito é algo que eu preciso deixar. Uau! Mas aonde eu não tenho deixado? Uai, é só você olhar no seu dia a dia. Você acorda, você faz o quê?
11 horas da manhã você faz o quê? 3 horas da manhã está fazendo o quê? 8 horas da manhã está fazendo o quê? 10 horas da noite está fazendo o quê? Dá uma olhada no seu dia a dia. O que você está fazendo? Não, eu não fico no celular. Não, mas trabalho igual um cavalo todo dia. Não, é que é muito trabalho na minha vida. Você não sabe como é que é a minha vida. Não, eu sei que todo mundo aqui trabalha. Sei que você acorda 5 horas, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, vai trabalhar, volta. É uma correria todo dia. Mas nós vamos botar a culpa na correria? Que o Espírito não está nos enchendo? Ah, é muito estudo. Ah, é muita coisa. É muito problema. Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós vamos viver a partir da obra consumada de Cristo ou nós vamos viver com as desculpas eternas até o final da vida? A vida espiritual é uma responsabilidade minha, não tem nada de Deus. Não terceirize a sua vida espiritual para ninguém. Não terceirize a sua vida espiritual para uma igreja local. Não é a igreja local que vive a sua espiritualidade. Não é o seu marido que vive a sua espiritualidade. Não é a falta de problemas que vai deixar você viver a sua espiritualidade. E não é nem muito dinheiro na sua conta que vai deixar você viver a espiritualidade. Ah, não, quando eu resolver esses problemas, aí sim a minha vida vai ficar boa. Ah, quando esses problemas na minha vida passarem, aí sim eu vou poder dedicar mais tempo para Deus. O que é dedicar tempo para Deus? Deixem-se encher pelo Espírito. O Espírito já está derramado, o Espírito já está, o Espírito é uma fonte inesgotável. Eu estou abrindo a torneira? Não, muitas vezes a torneira do Espírito está fechada, a torneira do mundo está aberta. E aí muitas vezes a gente não sabe por que tem algumas coisas travadas nas nossas vidas. Você acha que uma torneira aberta do Espírito, nos enchendo o tempo todo, irmãos, vai nos fazer viver que tipo de qualidade de vida? Qual o problema que vai nos tornar refém se eu estou cheio do Espírito? Qual dificuldade na minha vida que vai me paralisar se eu estou cheio do Espírito? Vocês estão compreendendo isso? Sermos cheios do Espírito é uma herança que eu preciso tomar posse. Então, eu quero que com essa palavra a gente possa chegar a um ponto na nossa vida aonde vamos viver um arrependimento genuíno no nosso dia a dia, a um entendimento genuíno no nosso dia a dia, que tudo que não acontece na nossa vida espiritual, a gente vai ver claramente, é responsabilidade minha, não está acontecendo na sua vida espiritual por responsabilidade sua. O que mais precisa ser feito para que eu viva tudo que Deus precisa fazer que eu vivo? O que mais precisa ser feito? A palavra tem a ver com isso. A obra está consumada. Não tenho mais como dizer que é por isso, que é por aquilo, que é por aquilo outro, que é por causa disso, que é por causa daquilo. O que eu preciso é enxergar cada vez mais essa obra que Cristo consumou. E entender esse novo desenho de Deus para a nossa vida espiritual. E assim, olhando para a minha vida, falo, puxa vida, como estou aquém daquilo que eu poderia viver. Isso é algo maravilhoso, uma percepção maravilhosa que podemos chegar. Não existe culpa sobre nós, não existe condenação sobre nós, existe ativação, existe estimulação, existe uma palavra que nos toque e que vai nos levar a alinhar os nossos trilhos, os nossos vagões nos trilhos de Deus, não nos nossos trilhos, pegar os nossos vagões, sim Senhor, é verdade, eu quero colocar o meu vagão nos teus trilhos. Nossa vida, irmãos, não pode ser uma vida arrastada, não pode ser uma vida aos trancos e barrancos, aquele carro que só pega no tranco. Como é difícil um carro desse. Como é difícil um carro desse. Como é difícil você depender de um carro que só pega no tranco. Como é difícil isso. Só pega no tranco. A nossa vida não pode ser nos trancos. Nós não estamos mais em corda bamba.
Nós estamos sobre a rocha, um terreno firme, temos uma herança maravilhosa. Se não estamos vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva, que eu e você possamos nos humilhar diante de Deus e falar: Senhor, eu quebranto o meu coração, eu me humilho diante de Ti, porque eu não quero deixar de viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Deixai-vos encher pelo Espírito. Você imagina isso? O Espírito está o tempo todo com uma fonte para nos encher o tempo todo. O tempo todo com uma fonte para nos encher o tempo todo, até transbordar. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos com a água do Espírito lá na reserva, no talo, está seco. Está seco. E porque está seco, nós não podemos, irmãos, é isso que eu quero eliminar das nossas mentes, colocar a culpa em qualquer outra coisa. Não coloque culpa no seu fracasso espiritual em nada e nem em ninguém. Nós não fomos desenhados para o fracasso. Nós temos herança, nós temos riqueza. Não se conforme em viver uma vida de fracasso espiritual, uma vida de abatimento espiritual. Nós temos destino, nós temos aonde chegar. Eu quero te dar esperança nessa manhã. Não colocar peso, mas tirar o que atrapalha de enxergarmos aquilo que Deus quer que a gente enxergue. Mais uma palavra, a postura. Abra comigo em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Submetam-se a Deus. É uma ação minha ou uma ação de Deus? Minha ou de Deus? Minha. Resistam ao diabo. Quem vai resistir ao diabo? Deus ou eu? E ele fugirá de vós. Irmãos, quando a gente é cheio do Espírito, nós nos rendemos facilmente, nós perdoamos facilmente, nós não nos ofendemos. Quando a gente está cheio do Espírito, irmãos, existe aí sim a única versão que nós deveríamos viver, que é Cristo em nós. Eu quero viver a minha melhor versão esse ano, a minha melhor versão esse ano. A sua melhor versão não chega nem aos pés da versão de Cristo. Não é a sua melhor, a minha melhor não deveria existir. Já não vivo eu, já não tenho melhor versão, o apóstolo Paulo fala, mas eu tenho a única versão de Deus, Cristo em mim, a esperança da glória. Por isso aqui é a palavra clara, uma postura de nos submetermos a Deus, submetemos a autoridade de Deus, submetemos a autoridade pastoral, submetemos a autoridade para sermos edificados, protegidos, corrigidos, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando vem a tentação, quando nós não somos cheios do Espírito, porque nós estamos dando vazão a outras coisas, a tentação vem, nós não estamos cheios, nós somos facilmente abatidos por qualquer tipo de tentação. Uma palavra grosseira que vem a nós, quando alguém nos taca pedra, quando nós estamos com pouco enchimento do Espírito, nós já revidamos. Você me deu numa moeda, eu vou pagar na mesma. A gente se torna rancoroso rápido. Nós nos tornamos pessoas que expressam uma atitude que não tem nada a ver com o céu. Irmãos, alguém cheio do Espírito é alguém que está submetido a Deus. Alguém submetido a Deus é alguém que resiste ao diabo e tudo aquilo que é do diabo. E tudo aquilo que o diabo pode usar nesse mundo para nos tocar. Por isso, e só por isso, é que o Senhor falou: amem não apenas os seus amigos, mas orem pelos seus inimigos. Irmãos, isso na minha versão jamais acontecerá. Orar para o meu inimigo, eu quero que ele morra, se exploda inteiro. Eu não quero nem ver ele pintado de rosa, nem de ouro mais na minha vida.
o tanto de mal que ele me causou, que ela me causou, não quero nem ver mais ele na minha vida. Essa é a nossa versão. Aquela que muitas vezes a gente quer exaltar, essa é a nossa versão, a nossa justiça própria. Aí o Senhor fala, olha, orem pelos seus inimigos, orem pelos seus inimigos, submetam-se a Deus. Irmãos, nós como pastores locais, nós não podemos pegar a cerviz de vocês, quando lá em Provérbios fala, né, homem de dura cerviz, ou pessoa de dura cerviz, é uma pessoa que não faz isso aqui, ó, ela não se dobra, pessoa de dura cerviz, é alguém que está tão convicta nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias ideias, que Deus, para essa pessoa, precisa ser algo que ela vai aprovar. A palavra de Deus é algo que essa pessoa tem que aprovar. Se ela aprovou, aí ela se rende. Mas se ela não aprova, por que o mundo está desse jeito? Porque existem pessoas que não se dobram a Deus. E nós que já nos dobramos a Deus, não podemos ter dura cerviz no meio da igreja local. A nossa cerviz já foi quebrada. Nós já recebemos um chamado. Esse chamado, quando eu disse sim, eu me quebrei diante do Senhor. Eu disse sim para o Senhor. O que aconteceu? Eu disse não para mim, e aí a minha cerviz quebrou. Então, a cada dia mais, temos que ser pessoas maleáveis diante de Deus, e diante de tudo aquilo que o Senhor está nos falando, diante de tudo aquilo que o Senhor está nos conduzindo. Sermos maleáveis. Não devemos ser pessoas que vamos resistir a Deus com o orgulho, com a vaidade, com a justiça própria. Mas está tão difícil de obedecer a Deus, está tão difícil de fazer a vontade de Deus, é porque você está vivendo na sua versão. Se eu vivo na versão do céu, não vai haver dificuldade, porque toda dificuldade já foi vencida na cruz. Aí que está a nossa herança. Aonde nós encontramos dificuldade, Deus fala, eu já venci essa dificuldade, eu já enfrentei essa dificuldade, já coloquei essa dificuldade debaixo dos seus pés. Toma posse da herança. Mais uma palavra, que é a atitude. Abra comigo Colossenses capítulo 3. Veja bem, como viver a partir da obra consumada de Cristo na cruz, entendendo o princípio que é a minha conexão, entendendo que eu preciso renovar a minha mente, entendendo que eu já tenho combustível e preciso deixar-me encher pelo Espírito, a postura correta e agora a atitude. Colossenses 3, 5, assim façam morrer, olha que interessante isso aí, façam morrer, a atitude é de quem? É esperar algo de Deus? Irmãos, veja bem, a jurisdição que nós estamos hoje, a palavra é clara, façam morrer. Essas palavras me pegam, não sei se te pega, mas essas palavras me pegam, porque eu não tenho escapatória, eu não tenho para onde correr. Eu disse sim ao chamado, eu fiz a boa confissão, eu não tenho para onde correr, eu quero colocar atalhos para mim o tempo todo, e o Senhor fala, façam morrer para mim, faça morrer, faça morrer. Faça morrer. Ah, mas isso não acontece na minha vida. Então faça morrer. Que coisa tão tremenda isso. Eu oro para que essas palavras saiam da Bíblia, saiam desse livro e se tornem algo real para nós, algo vivo. Eu já sei dessa palavra desde quando eu me converti, mas que mais do que nunca, essas palavras, elas têm se tornado real.
não é culpa do meu marido, não é culpa da minha esposa, não é culpa da falta de dinheiro, não é culpa do presidente do Brasil, não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, não é culpa do patrão, não é culpa do empregado, não é culpa disso, daquele, não é culpa do meu passado, o que as pessoas fizeram comigo, não, vamos fazer morrer a atitude correta, fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Uau, que coisa maravilhosa, que coisa libertadora. Aquela palavra que o Senhor fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No básico é sermos libertos do inferno, da condenação, do pecado, mas essa palavra é um verbo contínuo, conhecereis a verdade. E eu quero declarar em nome de Jesus na sua vida, na minha vida, que a cada dia mais possamos ter olhos abertos para conhecer a verdade. Uma verdade mais clara, uma verdade mais ampla, uma verdade mais profunda, uma verdade sobre a obra da cruz, para que eu e você sejamos libertos de nós mesmos. A pessoa que atrapalha sou eu. A pessoa que atrapalha sou eu. É eu que atrapalho. Não é a pessoa do meu lado, não é quem me deixou, quem me traiu, me decepcionou. Não é quem me feriu, sou eu. Não é a minha esposa que não fez, não é as minhas filhas que deixaram, não é o dinheiro que faltou, não é as pessoas que estão me dizendo não, sou eu. Lá atrás, se tivesse acontecido isso na minha vida, não, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer. Cristo não vai morrer de novo. Nós estamos esperando o quê? Nós não vivemos aquilo que o Senhor quer que a gente viva, porque não fazemos morrer a atitude correta. E aí ele fala, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria, e aí vai. Se nós estamos sujeitos à autoridade do Espírito, irmãos, nós fazemos morrer a velha natureza, e o que acontece? Não negociamos com a carne. Em alguns textos da palavra, em Gálatas, o apóstolo Paulo fala, andem pelo Espírito e jamais. Que palavras são essas? Andem pelo Espírito e jamais a carne vai poder dominar vocês. Irmãos, existe um jamais na Bíblia, existe um nunca na Bíblia. Por que existe isso? Por causa da obra que Cristo consumou. Que a nossa oração, irmãos, como igreja local, como filhos de Deus, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nesse tempo tão trabalhoso que nós estamos vivendo, seja, Senhor, abre os meus olhos para ver a Tua obra. Abre os meus olhos para ver a Tua obra. Nós nos reunimos aqui, todo domingo, toda terça, nos reunimos nas reuniões, para vermos a obra de Cristo na cruz, não para vermos a nossa obra. O container não é nada. O que é o container? É nada. Ele tem que ser uma expressão de Cristo em nós. Que estrutura. Quando nós compramos o terreno, o que é terreno? O que é nosso galpão? Ganhamos um galpão de 2.000 metros quadrados. O que é isso? Façamos morrer tudo o que é da natureza terrena. E eu e você sabemos, quando a gente olha no espelho, aquela pessoa que está ali. Eu e você sabemos. Eu e você sabemos as desculpas que a gente dá, a procrastinação que a gente faz. Eu e você sabemos exatamente o tanto de natureza terrena que tem ali, que tem que fazer morrer. Como eu faço morrer? Como eu faço morrer? Como eu faço morrer? Em primeiro lugar, entendendo o que é da carne, o que é da natureza terrena, e não dando espaço para ela na nossa vida. A palavra diz, não deis lugar à carne. Irmãos, todas essas instruções são instruções para filhos ativos e responsáveis. A vida espiritual funcionando tem que depender, e depende só de nós agora.
quando nós estamos sujeitos à autoridade do Espírito, a natureza terrena vai sendo esvaziada. É como se tivesse cheio o nosso coração de tantas coisas nossas e a gente vai fazendo cair. A penúltima, para a gente correr, para a gente terminar hoje ainda. A ação. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Veja que coisa maravilhosa isso. Filipenses 2, 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação. Uau! Não é agora espera que Deus faça, não é assim? O que é agora? Ponham em ação a salvação de vocês. Veja, a salvação não é algo que eu fiz e nem é algo que eu vou fazer. A salvação é algo que Deus fez, amém? Eu tenho que colocar isso que Deus fez em ação. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. E isso aqui é pelo Espírito que Ele já colocou em nós. A realização dessa vontade de Deus, ela vem por meio de uma ação, que eu coloco esta salvação para agir. Eu recebi um chamado, disse sim a essa confissão, e eu quero ver como que essa salvação vai se desenrolando em mim, com temor e com tremor. Se o Espírito tem o caminho livre na minha vida, eu vou ver a operação e a efetividade dessa salvação. Abre caminho para o Espírito na sua vida e você vai ver todas as coisas na sua vida entrando em ordem. Abra espaço para o Espírito de Deus. Não dê lugar à carne, faça morrer a velha natureza e todas essas atitudes do como nós falamos até agora, faça isso e você vai ver todas as coisas na sua vida entrando em ordem. E se houver algum problema difícil, algum problema que você considera, não, isso aqui é muito difícil, isso aqui não depende de mim, dependa do Senhor e deixa Ele fazer através de você. O que eu faço? Deixa Deus fazer através de você. Como eu tomo essa decisão? Deixa Deus fazer através de você. Só abra espaço para que o Espírito faça. Se você está com sua vida ordenada, esteja atento, porque você pode ser usado para ordenar a vida de outras pessoas. Muitas pessoas não sabem o que fazer. Muitas pessoas não têm o entendimento do que fazer. Tantas pessoas precisam ser instruídas. As pessoas que vão chegar nessa casa, nós precisamos instruir através de uma vida que surge através de nós. Das perguntas difíceis que Deus já respondeu na nossa vida, das situações difíceis que Deus já nos consolou, porque eu abri espaço para que isso aconteça. E por último, a expressão. A expressão, Efésios capítulo 5, versículo 14. E é isso que nós queremos, a expressão de Cristo em nós. Uau, consegui terminar a palavra no tempo. Efésios 5,14. Por isso é que foi dito: desperta, desperta. Quantos de nós coloca o relógio para despertar? Toca o relógio. A gente faz o que algumas vezes? Ai, não. Alguns despertam rápido. Esses que despertam rápido são exemplos para nós. Eu sempre tive dificuldade em despertar pela manhã. Sempre tive dificuldade. E talvez na sua vida espiritual você tenha a mesma dificuldade de despertar. Ai, palavra após palavra, domingo após domingo, e parece que nada acontece na minha vida. Parece que tudo está do mesmo jeito, parece que as coisas não vão. Irmãos, não vão. Não é porque as coisas externas têm que acontecer, ou tem que estar do jeito que eu quero. Não vão, é por minha e única culpa, pela minha falta de despertar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Saúde,
saúde. Desperta, desperta, desperta. Irmãos, o alarme do Espírito está tocando o tempo todo. Amém? O alarme do Espírito não vai tocar amanhã. O alarme do Espírito está tocando. O alarme do Espírito vai tocar hoje à tarde. O alarme do Espírito vai tocar amanhã de manhã, amanhã à noite. O alarme do Espírito está tocando o tempo todo. Desperta! Quando nós despertamos e vivemos esses passos, nós vivemos acordados, de maneira sóbria. E nós nos tornamos luz para o mundo, porque Cristo nos ilumina para que sejamos luz do mundo. Amém? É isso que o mundo precisa. Isso é, irmãos, o passo a passo da nova aliança acontecendo no dia a dia. Tudo que Cristo conquistou na cruz vai acontecer no nosso dia a dia. A realidade da vida espiritual depois da cruz acontece quando eu tomo essa decisão. Amém? Fecha seus olhos. E que o Espírito, em nome de Jesus, possa nos levar a uma ciência, a uma conscientização de que não vamos deixar para depois, que não vamos culpar mais ninguém, mas que vamos, em nome de Jesus, nos humilharmos de maneira sincera diante dEle, de maneira sincera diante dEle. Que o Senhor nos leve a dias frutíferos, porque nós estamos entendendo, porque nós estamos nos quebrantando, porque nós estamos nos rendendo, porque nós não estamos deixando passar. Não deixe passar mais um dia, não deixe passar mais 15 dias, mais um mês. Não deixe que a sua vontade, não deixe que o vento dos tempos bons te conduza a viver o que Deus já tem para você viver hoje. Não deixe a ausência de problemas acontecer para que você viva o que Deus precisa que você viva. Não dependa de mais ninguém. Nós precisamos depender dessa palavra. É dessa obra que Cristo já fez. Aquilo que nós nunca poderíamos fazer, Cristo já fez. Mas Ele não vai fazer o que depende de mim e de você. Que o Senhor nos abra os olhos. Que o Senhor faça quebrar todos os grilhões que nos prendem. Por meio de um levantar, por meio de uma atitude, por meio de uma palavra. Que eu digo sim para tudo aquilo que Ele quer que eu faça. Vivendo a partir da obra consumada de Cristo na cruz. Esse é o nosso destino. Temos esperança, somos filhos amados. E eu declaro sobre você, eu declaro sobre a sua casa, dias de realidade, dias de viver a cada dia mais aquilo que o Senhor já nos preparou. Em nome de Jesus. E que se tem alguma mentira e alguma trava, se tem em nome de Jesus alguma mente que está ainda aprisionada em algum padrão humano, nós agora declaramos que caiam por terra. E nós nos levantamos em nome de Jesus diante dessa palavra, para que individualmente possamos viver e o corpo de Cristo funcione da maneira que foi desenhado para ser. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ser uma bênção para essa cidade. Nós queremos ser uma bênção para as pessoas que nos rodeiam. Queremos ser uma bênção, Senhor, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares. Queremos ser uma bênção para todos aqueles, Senhor, que olham para nós. Queremos ser um lugar, ó Deus, de esperança, onde as pessoas olham e vejam, tem esperança. Queremos ser, ó Deus, uma casa onde vamos testemunhar a vida. Oh, não apenas, ó Deus, regras humanas, não, mas vida, Senhor. E que as pessoas olhem para nós assim, que o nosso casamento seja assim, que o nosso lar, que o ambiente da nossa casa seja um ambiente da realidade de Cristo. Oh, nós declaramos essa palavra. Espírito, trabalha em nós essa palavra. Nós estamos aqui quebrantando o nosso coração, Senhor. Nos leva a exercitar, nos impulsiona por meio dessa palavra, Senhor, e ativa a nossa fé.
Ativa a nossa fé. Ó Deus, que não sejam apenas palavras ouvidas pelas nossas orelhas para um domingo dominical, de manhã, de culto, mas seja uma palavra, ó Deus, que vai ativar a nossa fé, vai aumentar a nossa fé, vai, ó Deus, fazer funcionar a nossa fé. Ó Senhor, eu oro pela vida de cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada filho, cada filha nesse lugar, a começar de mim, Senhor. Nos leva a viver isso, ó Espírito, em nome de Jesus, por meio dessa Tua palavra, vai retirando de nós, em nome de Jesus, o que não é Teu, por meio dessa palavra. Retira de nós, por meio dessa palavra, Senhor, tudo que não é Teu, e vai alinhando os nossos olhos, alinhando o nosso coração, alinhando os nossos passos, para que tudo seja conforme a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar de pé então, em nome de Jesus. Abrace alguém que está do seu lado, que você não abraçou ainda hoje. Você pode encontrar alguém que você não abraçou ainda hoje. Em nome de Jesus, e que o Senhor possa nos encaminhar nessa palavra. Amém, irmãos? Vivemos essa herança bendita da parte do Senhor. Um grande abraço para você. Terça-feira, reunião das mulheres. Domingo que vem nos vemos aqui, se Deus quiser. Um grande abraço.